rádio que toca palhoça. Olá, bom dia a todos. Estamos novamente aqui com o nosso podcast Saúde Mental em Foco, com a Renascer Psicologia Especializada. Dá uma chegadinha lá para dar uma conferida, renascer.psi.especializada. E se estiver gostando do nosso podcast, deixa um recadinho lá no direct. Hoje nós temos um podcast especial. Nós temos hoje um convidado que é o farmacêutico Itamar Domingos. Itamar, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por estar colaborando conosco. Um profissional de excelência, super ocupado e que encontrou um tempinho para estar aqui conversando conosco sobre medicação em transtornos mentais, em pacientes que são acometidos por sofrimento psíquico, por tantos transtornos mentais. Mas, para a gente começar, eu gostaria de estar apresentando, né, o Itamar através do mini currículo dele. Imagina o currículo, né, total dele. O Itamar é graduado em Farmácia e Bioquímica pela UFSC no ano de 1993. É graduado em Química Industrial pela Unisul, é pós-graduado em Biotecnologia pela Universidade Dom Bosco de Goiás, é pós-graduado em Educação Ambiental pela Faculdade de Tecnologia Senac de Florianópolis, foi pesquisador na área de farmacologia pré-clínica no início da carreira na antiga Coordenadoria Especial de Farmacologia da UFSC no início dos anos 90, foi professor também da Faculdade de Tecnologia Senac Florianópolis e trabalha já há 29 anos no Hospital Universitário, na Universidade Federal de Santa Catarina, como farmacêutico hospitalar. E também é nosso parceiro na Renascer Psicologia Especializada, onde ele oferece o serviço de assistência farmacêutica. Então, se você após esse podcast, tiver ainda alguma dúvida ou tiver interesse em agendar um horário, é só deixar um recadinho lá no direct que com certeza o Itamar estará agendando um horário para atendê-los. Bom, muito obrigada, Itamar, bom dia. Para começar a nossa conversa, então, na minha experiência clínica, no dia a dia, no atendimento de pacientes, sempre tem dúvidas em relação à medicação. E eu percebo que tem um mito aí sobre, né, medicamentos, principalmente, né, quando a gente fala do momento atual que a gente está vivendo, onde as pessoas estão com dificuldade de olharem mais para elas, de mergulharem no mundo interno. Então, eu gostaria que você estivesse começando, né, a explanar esse assunto, focando nisso, né, na questão do uso de medicamentos, no medo que as pessoas têm de se tornarem dependentes, ou seja, né? Bom, muito bom dia. Eu quero agradecer ao seu convite por estar aqui hoje. Eu acho o seu programa de uma relevância especialíssima, especialmente nos nossos dias, nos nossos tempos, onde praticamente toda a sociedade faz uso de medicamentos, né? O termo correto é medicamento e não medicação, né? Então, o uso de alguma substância, né, que lhes alivie dor, sofrimento, sensações, controle de emoções, né? Já que o programa tem um enfoque na saúde mental. Muito bem, vamos começar então abordando uma questão generalizada na sociedade. Um fenômeno dos nossos tempos é essa necessidade, esta cobrança que nós temos por parte de toda a sociedade. Os indivíduos hoje, no meio social, são muito exigidos. Questão profissional, nas questões de competitividade, principalmente no âmbito profissional, também no âmbito escolar, nas universidades, etc. E essas questões, que são questões sociais, né,
que estão para além do âmbito do controle do indivíduo, né? Quando nós nos apercebemos, nós já estamos dentro da coisa, né? Agindo de maneira descontrolada muitas vezes. Isso leva a esses quadros de descompensação, né? E quadros de ansiedade são muito comuns nos dias de hoje, né? Existe o mito, né, de que a ansiedade é o mal do século, né? Dada, né, o tamanho de prescrições, né, de ansiolíticos, de diagnósticos dessa doença chamada de ansiedade. Muito bem, o indivíduo que é muito cobrado durante longo prazo tende a desenvolver então sintomas característicos de ansiedade, mas eu diria que num longo prazo ou no médio prazo, essa ansiedade pode se reverter e nós temos aí um fator complicador que nós chamamos de depressão, por exemplo, que também é um mal do século, né? Então a ansiedade está muito associada, né? Eu sou muito exigido, eu nem sempre consigo dar conta do que me exigem, né? Muitas vezes eu sou exigido ao nível da minha superação pessoal, profissional, intelectual, e eu incorro então numa outra condição clínica que é exatamente a depressão. Então, deste instante, a partir do momento que eu tenho esse diagnóstico, que eu procuro ser diagnosticado corretamente por um profissional habilitado, né, um psiquiatra, ou eu procuro um psicólogo, enfim, que esses profissionais chegam a um consenso de diagnóstico, etc. e tal, muito provavelmente a partir desse momento eu vou fazer uso de medicamentos, eu vou entrar numa terapia medicamentosa. Tá, mas existe o risco mesmo das pessoas se tornarem dependentes? Elas ficam com esse medo, né? Então elas não querem tomar medicamento porque elas têm medo de se tornarem dependentes. Eu gostaria que você estivesse falando objetivamente sobre isso, assim. Perfeito. Veja bem, em primeiro lugar, uma pessoa corretamente diagnosticada por um profissional habilitado não deve ter medo de fazer uso de fármacos. Fármacos são medicamentos, né? O que é o fármaco? Fármaco vai se transformar no medicamento, que é a substância legalizada, que é a substância que pode ser prescrita para aquele determinado sintoma, aquele determinado diagnóstico. Uma vez diagnosticado corretamente, o indivíduo não deve ter medo de fazer uso de medicamentos, porque esse medicamento, muito certamente, ele vai ser prescrito. Durante um período, esse paciente será reavaliado. E se ele obedecer o esquema de medicação, né? Ou seja, a posologia, os intervalos corretos, é muito importante que o paciente tenha consciência de que deve tomar o medicamento nos intervalos prescritos. Então, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque essa é uma dúvida também que sempre chega. Mas será que o médico disse que eu tinha que tomar um comprimido pela manhã e um à noite, né? Então, eu tomei, era para tomar às 8 da manhã e às 8 da noite, mas eu acabei tomando às 10 da manhã, ou então eu tomei às 6 da tarde, ou eu esqueci um dia. Quais são, né, os prejuízos disso para a eficácia do tratamento? Perfeito, né? Os efeitos práticos disso. Isso. Né? Veja, existe um número bastante interessante de pessoas, né, que fazem uso constante ou frequente de medicamentos para diversas condições e tendem a fazer, primeiramente, confusão nos horários de tomada, né? Por que é importante tomar o medicamento no horário prescrito? Porque nós teremos no corpo, no nosso sangue, uma concentração que nós tecnicamente chamamos de concentração plasmática, né, no plasma sanguíneo, onde eu terei uma concentração, se eu obedecer o esquema posológico que o médico recomendou, que o médico prescreveu, eu terei uma concentração daquele fármaco no meu sangue que, consequentemente, irá produzir o efeito terapêutico desejado. Então é importante, hoje já existem
métodos, existem alguns exemplos que os farmacêuticos, por exemplo, de dispensação utilizam, fazendo desenhos, por exemplo, quando o paciente tem uma prescrição que nós chamamos de polimedicamentosa. O que é isso? Eu faço uso de 3, 4, 5 fármacos num período de 24 horas, né? Então, a orientação farmacêutica é exatamente no sentido de dizer, olha, este medicamento que possui a cor tal, este horário, existem umas simbologias, uns métodos simbólicos para que a pessoa não se confunda e não deixe, né? O maior prejuízo é o prejuízo que advém por não tomar o medicamento em intervalos regulares. Vou lhe dar um exemplo. A maioria dos medicamentos são tomadas ou uma vez ao dia, uma vez em 24 horas, 12 em 12 horas, uma tomada de 12 em 12, ou seja, 2 vezes ao dia, certo? De 8 em 8 horas, ou de 6 em 6 horas. Então, de 3 vezes ao dia ou 4 vezes ao dia. É muito importante que no ato da dispensação medicamentosa, né, que nós chamamos do aviamento da receita, né, essa simbologia e esta orientação seja realmente passada e discutida com os pacientes. Especialmente no caso do Brasil, onde nós percebemos que a maioria das pessoas tem dificuldades no entendimento dessas orientações. Desculpe. Uma outra questão também que eu queria, aproveitando, né, te perguntar é assim, a família também precisa, né, Itamar, ser orientada, né? Porque às vezes são crianças tomando medicação, são adolescentes tomando medicação, são idosos, às vezes são pacientes com risco, né, que estão apresentando ideação suicida. Então eu gostaria também que você falasse um pouco sobre o armazenamento desses medicamentos, né, desses cuidados com a medicação em casa e da importância da família em também ser orientada, por exemplo, num serviço de assistência farmacêutica. Como é esse serviço que você oferece na Renascer, enquanto nosso parceiro, para que haja aí mais eficácia ainda desse tratamento? Porque, na verdade, falar em eficácia de tratamento implica num conjunto de ações que vão envolver uma equipe interdisciplinar, o próprio paciente e a família, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente agora. Esta é uma questão muito interessante, porque é uma questão sempre recorrente. Questões recorrentes merecem atenção, né? Vamos tentar, então, esclarecer alguns tópicos, porque a sua pergunta possui várias respostas, né? Nós devemos trabalhar isso. Muito bem. Crianças, vamos pegar duas condições absolutamente distintas. Crianças, que são absolutamente dependentes, em todos os sentidos, dentro do âmbito familiar, e o idoso. O idoso que já está com a memória afetada, que possui um diagnóstico já de um quadro de demência, por exemplo, né? Esse idoso que tem dificuldades de locomoção, de levantar-se daqui e pegar o seu medicamento, por exemplo. A presença de um cuidador, seja ele do âmbito familiar, um cônjuge, um pai, mãe, etc. Alguém próximo do âmbito familiar ou até mesmo uma pessoa de fora que paga para fazer esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho de extrema importância, porque a pessoa, ao fazer isso, ao lidar com esses cuidados fundamentais no ato da medicação, no ato de observar os horários, por exemplo, essa pessoa está seguindo à risca a prescrição. E muitas vezes esta confusão ocorre porque durante a consulta médica o próprio paciente se esquece de perguntar algumas coisas elementares ao médico. E a consulta fica resumida, por exemplo, a uma fala do profissional e o paciente, o usuário, levanta-se e vai embora. Olha, a orientação foi mais ou menos esta. Muitas vezes a orientação é muito mais específica, mas a pessoa não teve capacidade intelectual, né? Não teve uma capacidade, inclusive, de interagir no momento, não conseguiu interagir diretamente com o profissional, e ela retorna à sua casa com muitas dúvidas.
né? Então é frequente, por exemplo, familiares ou o próprio paciente, né, quando esse consegue ligar para farmácias pedindo orientação sobre, olha, eu tenho um medicamento tal e eu tenho um diagnóstico X. Como é mesmo que eu devo tomar? O médico falou de algum detalhe e eu me esqueci. Isso é muito frequente nós encontrarmos esse tipo de situação, de condição. E é importante também ter um local, assim, em casa para guardar, assim, por exemplo, Perfeito. Se é um local fechado, Perfeito. ou se vai luminosidade, se pega sol, se... Perfeito, a sua pergunta é muito pertinente porque esta é uma dúvida que todos têm. Vamos então às respostas. Em primeiro lugar, todo medicamento deve ser armazenado no local correto. Tem pessoas que fazem caixas de madeira, pegam caixas, né, de outros objetos, caixas de calçados, é muito comum. O importante, identificar que ali tem medicamento. A forma internacional de se identificar isso, o símbolo internacional, é uma cruzinha, é um X, né, vermelho naquele objeto ou naquela caixinha, tá? Segundo, este objeto, essa caixa onde se armazenam medicamentos, deve sempre ficar no local onde a temperatura seja mais ou menos constante. Medicamentos, a maioria dos medicamentos, tá? Incluindo-se também, desculpa, mas é um adendo, cosméticos, não tolera calor. Nem calor e nem umidade. Então, não se deve jamais, por exemplo, armazenar-se medicamentos em banheiros, em locais de banho, especialmente no inverno, onde nós usamos uma temperatura mais alta, bem mais alta, nos nossos chuveiros, enfim, nos nossos dispositivos de aquecimento, né? O medicamento normalmente teme calor e umidade, e isso pode levar a uma decomposição dos medicamentos que ali estão, que podem ser sólidos, né? Podem ser líquidos. O sólido pode ser uma cápsula que pode amolecer devido à umidade, por exemplo. E no caso dos comprimidos, que são sólidos, que são as formas farmacêuticas mais comuns que circulam ainda na sociedade, eu posso ter a fragmentação. No momento em que eu retiro o medicamento da embalagem original, se eu perceber que o medicamento esfarela, por exemplo, esse medicamento deve ser isolado. Ou e seja, não não faz mais efeito. O efeito pode ser prejudicial, sim. O efeito pode ser anulado, né? Ou seja, eu vou acabar por tomar uma coisa inócua, sem efeito, e isso não vai surtir o efeito terapêutico necessário. Uma outra pergunta que me surgiu agora, vão surgindo várias perguntas, Sim. É assim, ó, eu durante um período eu fui diagnosticado com depressão, por exemplo. Aí eu tomava uma medicação X. As pessoas também têm dúvida em relação a isso. Aí fiquei bem, o médico fez o desmame da medicação, me liberei, estou bem. Aí passou, aquele restinho da medicação ficou ali em casa, guardado, né? Ficou guardado e tal. Perfeito. E aí eu comecei a me sentir de novo estranho, meio triste. Perfeito. E tal. E daí digo, mas eu não quero ir no médico. Eu tenho aquela medicação que eu já tomei, aí eu vou olhar... E, por exemplo, passou o prazo de validade um mês, assim, né? Então, de uma forma, assim, bem objetiva, Itamar, porque aqui o tempo corre, né? Colocar, primeiro, qual o risco dessa pessoa tomar essa medicação porque ela já tomou uma vez e daí tá lá, ela acha que ela tá com depressão de novo, ela mesma se autodiagnostica, né? E também essa questão da validade, né? Porque as pessoas se preocupam muito com essa questão de validade de medicamentos, principalmente pensando aqui especificamente em psicotrópicos, né, que são medicamentos utilizados para pacientes acometidos por transtornos mentais, que estão em situação de sofrimento psíquico. Perfeito. Bom, eu quero começar a responder a sua pergunta dizendo que se o armazenamento e os cuidados que nós devemos ter com os medicamentos são importantes, com relação aos psicotrópicos, muito mais. Essa é uma classe de medicamentos, né? Psicotrópicos ou substâncias psicoativas são aquelas que agem no nosso sistema nervoso central, né? Isso modifica nossas funções psíquicas, por exemplo, né? Então, veja, eu tenho uma remissão dos sintomas,
e eu tenho alta ou eu interrompo aquele medicamento ou aqueles medicamentos inicialmente prescritos pelo meu médico. Ótimo. Sobraram algumas unidades, né, ou um frasco ou outro daquele mesmo medicamento na minha casa. A partir de um certo momento, como você falou, eu posso ter um retorno de sintomas. Mas aí eu lhe perguntaria, que sintomas são esses? Pois é. Né? Então, aí eu entro numa outra condição que é o sujeito, o paciente, neste caso, fazer um autodiagnóstico. Esses sintomas, essa seria a fala do paciente, né? Esses sintomas são muito semelhantes àqueles que eu já tinha. Portanto, o medicamento está aqui. Então, novamente, eu vou fazer uso. E sem o conhecimento prévio de ninguém, muitas vezes, né? Ele supõe que ele pode fazer uso daquele medicamento porque os sintomas são semelhantes. Isso é um erro. Primeiro, se eu recebi, se eu recebi alta de uma determinada condição, ou se houve tecnicamente a interrupção de tais medicamentos daquela primeira condição, e se lá na frente eu apresentar um conjunto de sintomas, sejam eles quais forem, semelhantes ao meu pré-diagnóstico ou não, eu devo retornar ao profissional. Certo. Tá? Isso é ponto pacífico. Segundo, os medicamentos sobraram. Eu olho a data de validade. A data de validade está expirada. Pergunta, devo ou não tomá-los? Resposta, não. Não deve tomá-los. Por quê? Okay. Eu vou entrar numa questão técnica agora, que é bem do âmbito do profissional farmacêutico, né? Que cabe à indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, antes de lançar um medicamento no mercado, faz uma série de testes de estabilidade e potência daquele medicamento, daquele fármaco, naquela determinada formulação. Então, ela valida isso de acordo com os ensaios que ela fez lá na indústria. Então, quando chega ao consumidor final, o medicamento vem com a data de validade que deve, sim, ser obedecida pelo usuário. Ótimo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho agora para nós em relação a dúvidas que as pessoas têm em relação ao medicamento patenteado e o medicamento dito genérico. O genérico não funciona. Perfeito, e tal. Perfeito. Para a gente poder estar fechando esse nosso podcast de hoje. Veja, o mundo inteiro utiliza medicamentos genéricos. Os sistemas de saúde públicos do mundo inteiro se utilizam de medicamentos genéricos exatamente pela facilidade de aquisição. Eu acabei de falar na pergunta que você me fez anteriormente que a indústria faz uma série de testes para validar a eficácia daquele medicamento que será disponibilizado. Então vejam, nós estamos falando de milhões de pessoas consumidoras em todo o mundo, certo? Nós estamos falando de um planeta que hoje tenha 8 bilhões de pessoas. Existe o mito, quando os medicamentos genéricos entraram no Brasil, quando a Anvisa autorizou a produção e a comercialização de medicamentos genéricos no Brasil, havia o mito. Isto funciona ou não funciona? A resposta objetiva a essa pergunta: sim, os medicamentos genéricos funcionam. Isso está no sistema de saúde pública, os preços são muito menores em relação aos medicamentos patenteados, até porque a indústria levou 8, 9, 10, 12 anos trabalhando sobre aquele medicamento, fazendo testes de segurança, ensaios que nós chamamos de pré-clínicos e posteriormente de ensaios clínicos. Uma vez estabelecida a efetividade, ela vai dizer, essa marca aqui é minha, certo? Então ela detém os direitos legais daquela patente. Mas no momento em que aquele fármaco que faz o efeito terapêutico é produzido por outras empresas sem um nome de fantasia, né, e sai com uma legenda de medicamento genérico, aquele fármaco tem a mesma efetividade. Nós podemos ter mudanças práticas na posologia, nos horários de tomada, nos intervalos de tomada, mas o medicamento genérico está aí e é uma realidade. Não se omitam
de tomar ou de adquirir medicamentos genéricos. Eles estão aí para fazer a diferença, sim. Uma outra dúvida, bem rapidinho, que a gente está finalizando, esse nosso primeiro podcast sobre medicação, em relação assim, o medicamento que o SUS fornece não funciona. Eu tenho que comprar um medicamento bem caro, porque daí esse funciona, mas aqueles que o SUS fornece, infelizmente, né, eu tenho que tomar esses do SUS, porque eu não tenho condições de comprar. É mito ou é realidade? É um outro mito social que nós criamos, né, no Brasil. Veja, o sistema público de saúde fornece basicamente medicamentos genéricos, né? Adquire massivamente através de licitações públicas. Então, o custo para o sistema de saúde pública é muito baixo em relação à aquisição de medicamentos patenteados. Então, imagina milhões de pessoas hoje na sociedade fazendo uma queixa coletiva de que os medicamentos que eles usam não surtem o efeito terapêutico. Ou seja, isso é absolutamente inverídico. Itamar, muito obrigada. Pessoal, é o seguinte, nós vamos ter o Itamar novamente no próximo podcast. A gente planejou nesse primeiro, né, encontro estarmos trazendo aí, digamos, o alicerce, né, trazendo um pouco essa base, essa noção mais geral do uso das medicações, né? E no próximo podcast nós vamos estar iniciando, falando sobre, né, de como os medicamentos agem no nosso sistema nervoso central, principalmente nos casos de ansiedade e depressão. Nós vamos também estar falando sobre, tirando, né, o Itamar vai estar tirando dúvidas, né, que as pessoas trazem muito frequentemente, né, de diferença entre medicação alopática, homeopática e o uso de florais, por exemplo, né? Vamos estar também falando sobre automedicação, os riscos, que é muito importante, e também sobre os processos de interação medicamentosa. Então, eu gostaria muito de estar agradecendo a sua presença, Itamar, e também, né, agradecendo a sua disponibilidade em estar participando do próximo podcast. Gostaria de deixar aí um último minutinho para você dizer alguma coisa que você queira. Olha, eu agradeço a participação. Eu espero que o público que lhe acompanha, que lhe ouve, que lhe assiste, possa aproveitar. Realmente eu tenho acompanhado outros temas anteriores a este, né? E não existe um tema mais importante do que o outro. Todos são igualmente importantes e necessários, né, nos nossos tempos, né? Você traz temas muito atuais, né? Quero lhe parabenizar pelas temáticas abordadas e dizer que é sempre um prazer, né? E medicamento é sempre alvo de questionamento. É uma rima, né? Sim. Medicamento é sempre objeto de questionamento. E eu acho muito importante, eu lhe agradeço o espaço que você me permitiu. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, ficaram com dúvidas? renascer.psi.especializada para conversar com o farmacêutico Itamar Domingos. Um grande abraço, espero que vocês tenham adorado o nosso podcast e não deixem de assistir o próximo, que nós vamos continuar com a temática medicação nos casos de transtornos mentais. Uma ótima semana para todos.